Oi, Hudson. Oi, professor, tudo bom? Bom dia. Tudo Tá dando para me ouvir jóia? aí? Hudson, Me ouvindo aí direitinho, né? tô te ouvindo bem, graças a Deus. Como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Tô bem, né? Só alguns problemas aí pessoais aí, mas tudo bem, faz parte da vida, né? Faz parte da vida, né, Hudson? Quem não tem, né? Inclusive, me atrapalhou até de eu participar do desafio. Me inscrevi, mas por causa desse problema eu não consegui. Fiz até meu resumo, tá aqui, ó. Ó, aí Um monte sim. de... Tô fazendo, mas no de junho eu me inscrevo, eu já resolvi, pronto. Vou ficar mais livre Isso. para Excelente. No de junho eu vou te esperar lá, Hudson. Hudson, só para eu entender um ver pouco se eu vou melhor. participar. Se você puder me falar qual cidade que você tá falando? Muniz Ferreira, Bahia. Eu sou de Salvador, no caso a capital, Salvador, mas atualmente eu estou morando numa cidade chamada Muniz Ferreira, que é também na Bahia, que é o interior Ferreira. da Bahia, é uma cidade de 8.000 Tá. habitantes. E, Hudson, desculpa a pergunta, quantos anos você tem? 37. 37, 37. perfeito. Opa, mesma idade que eu, tamo junto aí. É, Hudson, quase 40, chegando aos 40. já estamos ali, né? Um pezinho É, nos 40, agora passa rapidinho, né? Hudson, vai passar rápido, passa rápido. Pode deixa eu perguntar. só entender melhor. Como é que você tá na carreira do analista? Você já tá atuando como analista? Qual que é a sua formação original? Só para eu entender um pouquinho mais aí do seu histórico. Não, na verdade, no caso, eu não tenho experiência ainda como analista. Minha área é a área de automação industrial. Tá, Entendeu? Mecatrônica, automação industrial, indústria. Né? No caso, na parte de licitação, eu ainda sou novato, né? Estou aprendendo. Algumas aulas eu ainda preciso voltar um pouco, às vezes assisto 2, 3 vezes, porque às vezes eu tenho uma dúvida, eu volto, aí tem que assisto de assistir. novo, aí eu reassisto. Aí eu pego minha dúvida, faço o resumo, aí volto de novo. 3 vezes no mínimo, 3 vezes cada aula. É isso aí. É, É isso aí. por isso que às vezes, no meu caso, se eu queria até adiantar, né, para eu começar logo, mas eu percebi que se eu fizer isso, eu não vou conseguir aprender direito. Então, às vezes, eu assisto 3 vezes, aí, quando assisto na terceira, aí minha mente já clareou, aí, tá, entendi isso, aí eu vou, faço o resumo direitinho, aí já passo para a próxima, Isso, olha. devagarzinho. É aquilo, Hudson. O resultado é certo, é o resultado que você vai ter aí ao longo da sua carreira, mas a segurança ela vem sempre na frente. Eu sempre bato muito nessa tecla com os alunos, que a gente vai ter a carreira inteira, a vida inteira agora para trabalhar com licitação. E o grande problema que a gente vê é você querer colocar a carroça ali na frente do boi, né? É, Querer sair, porque aí sim isso pode gerar uma situação que vai tirar a sua segurança, que a segurança sempre vem à frente do resultado. O resultado é certo, a colheita é certa, com comprometimento, mas a segurança é o processo que você tem que passar. Então, tá certinho. Eu sempre falo, assista é, as aulas pelo menos 3 vezes cada aula, eu acho muito importante, né? É normal, vai ter aulas que você tem mais facilidade, outras você tem uma dificuldade um pouquinho maior. Essa aula você precisa reassistir, faz as perguntas, faz o resumo. Então tá ótimo, tá no lugar eu certo. tenho até, e essa questão que a senhora falou aí, eu tenho até porque eu tenho muito assim, eu fico meio assim receoso de fazer alguma documentação errada e a empresa não ganhar e me culpar. Então, por isso que eu sempre Isso. procuro entender detalhadamente, volto, procuro entender ali o que foi tudo certinho. Porque a gente sabe que a gente não vai ganhar todas, né? Mas pelo menos fazendo tudo certo e direito, né? Exatamente. Nunca você vai ganhar 100%. Nunca. Nunca você vai ganhar 100%. Isso não existe. Mas com o conhecimento certo, você vai impedir de trazer qualquer tipo de prejuízo para as empresas. Você não vai errar na parte de documentação. E isso que é o mais importante, que você tem que garantir, né, como analista de licitação. Então, fica tranquilo que é parte do processo. E então, Hudson, você não está trabalhando ainda com licitação. Você está ainda trabalhando aí na sua área de automação industrial, é isso? Isso. Eu não, na Tá. área de licitação não tenho Não experiência começou nenhuma. ainda. Eu, no caso, eu tenho experiência no começo. No caso, como eu fiz eu não consegui participar do desafio, mas embora eu já tenha o meu resumo, aí eu até já captei até uma pessoa já. Aí eu até me lembrei. Aí quando eu estava conversando com uma pessoa, aí a pessoa falou assim, poxa, minha empresa não está dando um lucro legal. Aí me veio logo a senhora na minha mente, ó, fale com quem você conhece. Aí eu pensei, tá, eu vou falar com ela. Aí eu peguei e conversei com ela. Ela disse que vai desenquadrar, porque ela é MEI, né? Mas eu disse, não, mas MEI também pode participar. Se você ganhar, você desenquadra.
Mas ela disse, não, faz o seguinte, faça o curso, quando você tiver, porque eu também falo a todo mundo, calma, porque eu ainda estou no módulo 3. Quando eu chegar ali no módulo 8, 9, que eu já vou estar mais, aí calma, que aí eu já posso fazer tudo direitinho pra gente não errar também, né? Isso. Calma, e ainda tem uma calma. Aí a pessoa diz assim, não, quando você chegar nesse módulo, pode me falar que a gente faz todos os procedimentos. Eu disse, aí eu falei. Aí eu até assim, no caso, eu não cheguei no módulo 9, então eu não sei ainda a porcentagem, mas eu falei alguma coisa em torno de 5%, assim, a depender. Com um valor muito alto, aí não tem como ser 5%. Aí eu já boto uns 10% ali, uns 8%, sei lá, uns 9%, até 10%. Ou até mais, né? Depende também. Aí eu falei, se for um valor menor, eu boto 2, 3, 5. Aí ela falou, não, tá ótimo. Aí você me fala, pronto, já tem uma empresa já que eu já captei, né? Falta outras pessoas. Inclusive, dia 19, eu tenho até uma... Eu fui convidado para uma palestra com uns amigos. E aí eu vou até falar com eles também. Isso. Dia Perfeito. 19, agora no... Isso aí. Excelente, Hudson. Assim que começa, a gente tem cliente, então, antes de começar. Perfeito, Hudson. E vamos lá, o que eu posso te ajudar, né? Te auxiliar um pouquinho no nosso bate-papo aqui de hoje, Hudson? Tá, eu também... antes de falar, eu também sou MEI, né? Eu também tenho uma empresa, eu sou microempreendedor também. Ah, você tem eu quero entrar tanto... Você tem um MEI seu, né? Perfeito. Tem um MEI. Então eu quero trabalhar para mim e outras pessoas também, né? Ah, tá, eu tinha uma dúvida. Uma dúvida que eu fiquei sobre o desafio, que eu acho que eu perguntei lá, mas esses dias eu falei, a senhora teve esse problema, eu não consegui nem entrar, mas eu estou estudando, mas eu não consegui ver. Eu fiquei na dúvida do desafio, porque a senhora falou que o desafio, eu tenho, no caso, porque eu estou no módulo 3 ainda, eu acho que estou na quarta aula do módulo 3, se não estiver enganado. Eu tenho que estar no módulo 3, eu já posso participar do desafio? Ou eu tenho que estar, no caso, no módulo 9, 8, 9, por ali? Módulo 4. Módulo 4? Por quê? Porque o módulo 4, ó, se você for pegar ali a estrutura, né, o módulo 0, 1 e 2 é a sua base. Módulo 0, 1 e 2 é a base. Ah, Flávia, mas ele é um pouquinho mais teórico. É a base. Sem essa base, você vai fazer a mesma coisa que o pessoal faz por aí, que é ir para o campo de batalha sem essa base, e aí que você tem problemas no meio do caminho. Então, a gente tem que primeiro solidificar essa sua base com os módulos 0, 1 e 2. Quando a gente vai no 3, você vai indo, né, para a parte teórica e prática, mão na massa. Então, modalidades, cadastros, sistemas. Só que o módulo 4 é o módulo de documentos. Então, você não pode pensar em participar de uma licitação se você não passou pelo conhecimento da parte de documentação, que é essencial, né? E é essencial em conjunto com os outros, com os antecedentes, porque é uma continuidade, né? Como se fosse aquele ensinamento em espiral, onde a gente começa mais genericamente, vai aprofundando. Então, para você se inscrever no desafio, o primeiro passo é que você tenha assistido até o módulo 4. E durante o desafio, você ainda tem um tempinho. Por isso que eu falo pro pessoal, ó, chegou no módulo 4, finalizou o módulo 4, já pode se inscrever. Porque durante o desafio, a gente tem ainda algumas semanas onde a gente vai primeiro para a prospecção de cliente, depois da prospecção a gente vai para a busca e digital. E aí, durante essas semanas, você consegue dar uma aceleradinha e efetuar os outros módulos que precisam para você participar. Porque, por exemplo, Hudson, você vai participar de uma licitação por sistema de registro de preços. Eu não posso ser negligente e falar que você pode ir sem ter assistido o módulo 5. Porque o módulo 5 é o módulo do sistema de registro de preços que vai te ensinar como participar dessa estratégia sem que você tenha prejuízo, para que você garanta o lucro. Então, são etapas, claro, e eu sei que às vezes a gente fica ansioso, mas é muita matéria antes de começar. Então, a gente faz desse jeito, até o módulo 4, segurança obrigatória, mínimo para começar no desafio e prospectar cliente. Só que depois você também vai ter que passar pelas outras etapas, por exemplo, antes de entrar na licitação, lá no módulo 8 a gente tem uma aula que... não só uma aula, várias aulas, de ferramentas de segurança. Então, são ferramentas de segurança que vão te impedir de praticar erros que eu cometi lá atrás, que você não vai precisar passar por eles. Então já tá lá, ó, tudo que eu fiz, tudo que aconteceu de errado lá atrás, quando eu não tinha um método para seguir, e eu explano para vocês exatamente para que vocês não cometam os erros e não se prejudiquem, vão pular essa etapa, já que a gente tem a possibilidade de trazer uma metodologia que vai impedir você de ter algum erro, vamos colocar isso daí. Então no módulo 8 a gente tem aulas ali
que antes de participar da licitação, elas são essenciais, tá? Mas aí fica tranquilo, já vai se preparando, continua seguindo a sequência até o módulo 4, aí a gente vai começar a prospecção do cliente e durante as semanas ali do desafio você consegue dar uma adiantada também nos módulos necessários que eu vou sempre indicando para vocês antes de ir para o campo de batalha. Então, quer dizer, eu só posso participar do módulo 4 em diante, né? Para participar do desafio tem que ter assistido. Módulo 4. Módulo então 4. Nem podia participar. Então nem podia participar, quando eu estou no módulo 3, eu me inscrevi, não ia participar do mesmo jeito. Não ia participar do mesmo jeito. Me diga uma coisa, eu fiquei, no caso assim, antes de conhecer a senhora, a gente, hoje em dia é tudo rede social, então eu vi muitas pessoas falando a respeito de uma coisa que chama nota de empenho. Aí eu queria entender, por exemplo, porque eu pergunto, se eu estiver errado, porque quando você voltar, a senhora me corrige. No caso, essa nota de, por exemplo, eu participo de uma licitação, um exemplo. Vamos botar aí 1 milhão, um exemplo, 1 milhão. Aí eu ganho a licitação. Essa nota de empenho é o quê? No caso, seria, um cheque em branco que o governo me dá com um valor. Eu tenho que solicitar ele esse valor da nota de empenho. Porque eu vi muita gente falando isso, antes de conhecer a senhora, eu vi muita gente falando que você pega a nota de empenho, vai, um exemplo, já me fala que eu vi falando, né? Vai lá no banco, no caso a pessoa não tem um capital, ou não tem coisa, aí ela vai no banco, dá ao banco essa nota de empenho, aí o banco vai e pede o dinheiro, o banco te dá o dinheiro, e quando o governo for pagando esse dinheiro, no caso, vai para o banco, né? Aí a pessoa pega o dinheiro, vai no fornecedor, compra o produto, vai lá o custo, calcula tudo, né? Frete, a porcentagem que vai sobrar para ele e tal, entrega o produto ao governo. Se o governo não quer, tem algo que impede tudo de vez, tem algo que vai pedindo aos pouquinhos, né? Aí você vai dando, e aí você fica com dinheiro. Isso é verdade? Não, vamos lá. Como que funciona, Hudson? Provavelmente você deve ter escutado alguém falando do Antecipagov, tá? Que é uma outra coisa isso daí, não é garantido. Então é até bom você ter citado isso daí, porque infelizmente na internet a gente tem às vezes muitas informações e a gente tem que verificar a procedência. Quem é que está falando, de onde vem essa informação. Precisa ser uma pessoa confiável, precisa ser um mentor confiável. Muita gente utilizando o Antecipagov como se fosse a solução para todos os males. Isso não é verdade, porque não há garantia nenhuma que a gente possa utilizar o Antecipagov. Por isso que eu deixo muito claro o seguinte: professora, eu vou começar a trabalhar com licitações. Não tenho capital. Não tenho capital nenhum. Não quero entrar com o meu capital. Meu capital está ali na poupança, não quero mexer. Então você tem que começar como um analista que vai representar empresas. Por quê? Você começar como empresário, o empresário, ele condiz com a ideia de você ter um pouquinho de capital. Por quê? Porque primeiro você tem que entregar o produto e, em regra, você vai receber 30 dias depois. Flávio, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então, começa representando empresas. Não pense em entrar como empresário. Ah, não, Flávio, já juntei um capital, eu já tenho aqui, eu posso me dispor, por exemplo, a ganhar essa licitação, vou entregar o produto e vou contar que eu vou receber 30 dias depois. Então tá certo, que é o tempo que você tem que ter de caixa, né? Que a gente fala assim, então você tem que ter, você não pode ser empresário totalmente zerado. Então começa como um representante, vai juntando o seu capital, e aí você vai decidir se você quer entrar como empresário ou não. Tem muito aluno que começa, eu quero entrar como empresário, ele entra como representante de empresa e não muda mais, já escalou, já está ganhando mais de 10 mil reais por mês e não precisa mudar para empresário. Então isso é uma alternativa sua, se é um sonho seu, entrar com a sua empresa também. E tem alunos que trabalham das duas formas, quer escalar, quer ir para 30 mil, 40 mil, trabalha das duas formas, trabalha como empresário e trabalha também representando os seus clientes. Aí, como que acontece a nota de empenho, Hudson? Vamos lá. A nota de empenho, ela é o documento que o órgão público garante que aquele valor, vou fazer uma licitação para comprar água mineral. Hudson tem um cliente de água mineral, participou, tá? Aquele valor, vamos supor, 80 mil reais, para comprar aquela água mineral, ele já foi reservado. Então, a nota de empenho, ela garante que os 80 mil reais, eles estão reservados para fazer jus ao pagamento daquela empresa que ganhou aquela licitação. Então, pode vir, agora tá tudo certo, vamos assinar, pode entregar água, a nota de empenho é a sua garantia. Por isso que eu sempre falo assim, o contrato só começa, a execução só começa depois que eu recebi essa nota de empenho devidamente assinada. Então, quando o órgão público vai lá e me manda, eu falo isso, vou falar isso nas aulas para você, inclusive quando chegar no módulo 8, que a gente fala muito da questão de pagamento, eu vou ressaltar isso daí para você. Qual que é o grande problema? Quem vai para o campo de batalha sem conhecimento, o cara vai e
executa o contrato antes de receber nota de empenho. Não pode. Então, quando o servidor público ele erra também, ele chega e fala, não, pode executar que a nota de empenho está saindo. Não, a nota de empenho é minha garantia. Eu só vou executar, eu só vou te entregar água mineral depois se tiver nota de empenho. A gente fala nota de empenho aqui, Hudson, de forma genérica, tá? Outros instrumentos também são considerados nota de empenho, que a gente fala que são instrumentos hábeis, né? Por exemplo, ordem de compra, ordem de serviço, ordem de fornecimento. E até mesmo o próprio contrato administrativo, quando tem um contrato, nem sempre tem, porque a nota de empenho ela substitui o contrato, mas em alguns casos vai ter a nota de empenho e o contrato. Mas a nota de empenho que é só garantia, ela tem que existir de qualquer forma. Ordem de compra, ordem de serviço, nota de empenho. Então, ela garante que aquele valor está separado e que quando você entregar o produto, né, executar aquele contrato, você vai receber. Aquele dinheiro já está separado para você, está reservado ali, tá? Agora, o que é o Antecipagov? O Antecipagov é uma solução que foi criada, ele está disponível lá no Comprasnet. Eu falo Comprasnet, mas é Compras.gov.br agora o nome, né? Onde... o fornecedor, a empresa, ela pode solicitar a antecipação desses recebíveis. Então, eu tenho um contrato assinado, eu recebi uma nota de empenho do órgão, eu entro no Comprasnet, tem um passo a passo lá para a gente fazer, e o banco, as instituições financeiras, eles podem, não a obrigatoriedade, mas eles podem mandar uma oferta para antecipar ali o pagamento daquela nota. Agora, Hudson, muito cuidado, porque não é garantido. Então, a gente escuta na internet muita gente falando isso como se fosse a salvação para todos os males, mas não é, porque não há garantia. Eu não posso falar para você, pode entrar, que o Antecipagov vai dar certo. Porque pode ser que dê, pode ser que não. Pode ser que você receba ali essa questão do banco antecipar e pode ser que isso não aconteça. Então, para trabalhar como empresário, você tem que estar minimamente preparado, né, para esse tipo de pagamento que é feito pelo governo. Lembrando que primeiro é diferente da iniciativa privada. Hudson, vou vender meu carro para você. Tem uma moto aqui para te vender. Vou te vender minha moto. Aí você vem aqui em casa, você vê a moto, gostei da moto. A gente vai lá no cartório, passa a moto para você, você me paga. Eu só vou te dar a moto depois que você me pagou. Isso é uma relação entre pessoas privadas. Com o governo é diferente. O governo primeiro entrega a moto para ele e depois de 30 dias que ele vai me pagar. Então eu tenho que ter esse caixa desses 30 dias para eu saber que eu comprei o produto, entreguei o produto e que eu vou receber 30 dias depois. Conte sempre com isso, não conte com Antecipagov. Pode ser que dê certo, pode ser, mas não dá para ganhar. É como contar com o ovo de ouro dentro da galinha dourada lá, né? A história da galinha dourada, se contar com Antecipagov. Não, porque eu perguntei, porque eu vi, no caso, quando eu falei antes de conhecer a senhora, eu vi muita gente falando isso. Algumas pessoas no YouTube são... Eu vou ver se é verídico, né? Vou ver se é verdade. Aí eu vou verificar. Eu tenho a pessoa física. Ela pode participar de licitação? Perfeito. Hudson, é o seguinte, a pessoa física, na verdade, nunca houve proibição para uma pessoa física participar de licitação, né? Isso tanto no regime atual quanto na nova lei de licitações. Pessoa física, tá? Como que funciona? Eu vou falar rapidamente de regime atual e nova lei de licitações. No regime atual, para uma pessoa física participar de licitação, somente se o edital trouxer essa possibilidade expresso. Por quê, Hudson? Porque antigamente era muito comum o órgão ele vai contratar, por exemplo, um serviço de jardinagem. E não necessariamente ele contrata uma empresa que faz o serviço de jardinagem. Ele contrata não a pessoa física, o jardineiro José. Não. Ele contrata os serviços do José, os serviços da Cláudia, que é jardineira. Os serviços dela para efetuar aquela parte de jardinagem. Só que antigamente... nós tínhamos muitas reclamações trabalhistas. Então, a pessoa exercia o serviço, logo na sequência vinha uma ação trabalhista contra o governo, querendo falar que estava trabalhando ali com habitualidade, com pessoalidade, requisitos de emprego, né? E, bum, ação judicial. Então, o governo, ele começou a parar de admitir a participação de pessoas físicas nas licitações e fechou esse círculo só para as pessoas jurídicas, para evitar reclamações trabalhistas e tudo mais, né? Mas, com a nova lei de licitações, a gente teve inclusive agora, recentemente, já tem uma aula lá no curso bônus para vocês, na nova instrução lá que traz a questão das pessoas físicas, e isso vai ser mais amplo agora, ou seja, com a nova lei de licitações, a lei 14.133, a gente vai ter uma conduta a não ter essa proibição, né, de participação. É um fomento para que as pessoas físicas também participem de licitações. Então, você vai ver isso no regime atual? Dificilmente. Você vai ver isso
nas licitações da nova lei, que como você sabe ainda a gente não tem ainda as licitações, a gente tem as dispensas eletrônicas, né? Mas logo, logo, provavelmente a gente vai ter também oportunidades aí de licitações e que será permitida a participação também de pessoas físicas para fazer ali serviços e tudo mais e fornecer para os órgãos. Entendi. O professor, eu vi a senhora falando, inclusive, só até com um rapaz, sobre que tem umas pessoas... Esse robô que as pessoas usam na licitação, isso é correto? Pôr o fone aqui para te ouvir melhor, Hudson. Tá bem baixinho aqui para mim sua voz. Não tá dando pra ouvir, não? Né? Agora melhorou? Agora tô ouvindo melhor. Pronto, tava bem baixinho agora. Agora melhorou. Hudson, vamos lá. Robô, tá? Robô é um sistema, um software que envia automaticamente, por exemplo, lances, né? Então, assim, antes de 2019, o robô, Tribunal de Contas da União, né, doutrina também, a maior parte aí dos professores, inclusive a gente era contra a utilização do robô, porque realmente ele trazia uma competição injusta para quem não estava utilizando o robô. Isso antes de 2019, porque em 2019, com o decreto 10.024, a gente teve uma alteração. Então, os modos de disputa hoje que a gente tem, e quando você chegar na parte prática, você vai entender exatamente o que eu estou falando, modo de disputa aberto e fechado, o robô ele não causa mais uma competição injusta. Não, na verdade, você pode, você não precisa estar com o robô para ganhar a licitação, isso eu garanto para você. Eu não uso robô, tá? Você não precisa estar com o robô para ganhar, você não precisa do robô para... O robô ele vai assessorar, por exemplo, quando você está participando de muitas licitações ao mesmo tempo, na gestão ali dos lotes, dos itens. Então, é algo que você não deve se preocupar agora, porque geralmente esses investimentos são investimentos altos e que, sinceramente, não condiz agora, né, no início da sua carreira, você pensar em fazer uma aquisição de robô, porque você pode, se você for ver, por exemplo, os alunos ali que já estão ganhando acima de 10 mil reais por mês, a maioria ali, posso garantir para você que 99% não utiliza robô, tá? Tem ali 1% que utiliza, isso daí é uma escolha aí de cada aluno, mas hoje o robô, ele até pode ser utilizado, não vejo mais como ilegal, apesar da gente não ter nenhuma orientação. Flávia, a lei fala que pode, não pode? Não, isso daí não tem lugar nenhum, tá? Então, na prática, alguns usam, outros não utilizam, e não é um requisito essencial para você ganhar a licitação. Isso eu te garanto. Ele pode te trazer um conforto, um auxílio, mas não que isso seja necessário para você ganhar. Pelo contrário, você vai ganhar sempre nas estratégias que você vai utilizar. Desde a análise digital, impugnação, recurso administrativo, análise de documento, análise de proposta de concorrente. É aí que você consegue mudar o jogo nas licitações que você vai participar. Tá, entendi. Aqui mesmo eu estava dando como a senhora falou, alguns recursos, licitação errada. Eu acho que eu até cheguei a comentar lá com a senhora a respeito de uma situação que acontece aqui. Aí eu dei uma analisada em algumas documentações, eu vi muito erro, muita coisa errada, muita coisa assim, faltando isso. Tem muito erro já aqui nesse negócio aqui. E a gente sabe, né, como é que funciona, às vezes, quem é que já tem que ganhar a licitação, né? Aí eu olhei assim. Eu mesmo até comentei. Isso daí, Hudson, é porque não apareceu nenhum tubarão ainda, tá? Se tá fazendo alguma coisa errada, se tem algum erro, é só você analisar. Na aula 3.7 você vai aprender a entrar com denúncia interna, denúncia externa, Tribunal de Contas, e você resolve qualquer irregularidade que tenha numa licitação. Eu garanto para você, é só saber o instrumento que utilizar e a hora certa de utilizar também. Eu até comentei com minha esposa, eu disse, tal licitação tá errado, isso aqui, isso, aquilo, ela disse, não, tá errado sim, vai lá pra você ver. Quando ela, é mesmo, ó, aí, tá vendo? Tá tudo errado isso aí. E eu ainda tô no módulo 3 ainda, já tô vendo meio muita coisa errada. Imagina quanta coisa você vai corrigir, né, Hudson? Quanta coisa você vai corrigir daqui pra frente, hein? Aí eu falei ela, mas pra poder eu corrigir, vai ter que pagar, porque de graça eu não vou fazer nada pra... De graça nem relógio. Não vai pensar, de graça não. Nem relógio, Oxi. Nem relógio trabalha. Eu não tava pensando, vou corrigir de graça. Aí eu falei ela e eu peguei até aproveitando. Aí eu aproveitei logo que tava promoção, já vou ficar com a senhora durante uns 2 anos aí, é só ter que vai ter que aguentar eu aí. Não, vai ser um prazer, eu faço questão. Vou fazer tudo
Aí depois vou refazer de novo, até eu... Isso mesmo. E quem sabe eu vou ficando, que é só atualizando as aulas, né, porque eu quero Vai. aprender bastante. Não. Certo. Eu vi que a senhora entrou lá no site, acho que foi do Banco do Brasil, não foi? E Isso, mostrou do lá as Banco do Brasil. licitações. Inclusive, a senhora mostrou até aqui na minha cidade vizinha, que é a que eu moro. Foi Santo Antônio de Jesus, mostrou até a prefeitura. Tem muita oportunidade mesmo. Aqui é um Sim. monte. Só Muita gente não buscando sabe ali. participar. Não, quase ninguém. E Ah, quem está participando também não sabe participar. Essa que é a questão. Mais de 95% ali participa, mas totalmente de forma aleatória, né? aqui, teve uma em Salvador, se eu não me engano. Teve uma recentemente que foi em Salvador, no caso de onde eu sou, a capital. Com a licitação, acho que foi de 3 milhões de papel higiênico. Ninguém participou, ficou deserto, porque ninguém foi. Foi deserto, ninguém participou. Ficou deserto. Ninguém participou, eu estava olhando, estava dando uma olhada para ver, né? Ninguém participou. E para a Universidade Federal também da Bahia, ninguém participou. Eu disse, o povo perde muita oportunidade, né? Sim, Participar e ganhar. isso é excelente, né? Para o analista master de licitação, isso é excelente, porque está na sua mão trazer essas empresas, trazer para essas oportunidades. Então, você vê quantas licitações que a gente tem desertas, falta de participação, as pessoas não sabem participar. Quando participam, tentam ali sem conhecimento nenhum, né? Vai como amador. Então, é todo o terreno que você tem aí para explorar, para iniciar seu trabalho, né? E trazer essas empresas aí também para as licitações. Pelo tempo, né? Imagina, Rússio. Porque a gente sabe que o tempo é corrido. Eu que agradeço, foi um prazer enorme aqui conversar com você, Hudson, viu? Muito obrigada Tá por bom, tudo. E, ó, foco, tá? Foco, continua que tá. a vida é uma caixinha de surpresas, mas a gente tem que continuar, né? Ok, tá bom. Agradeço demais. Foi um prazer Obrigada, também. viu, Hudson? Prazer foi todo meu, Hudson. Fica com Depois, Deus aí. depois voltar para a gente fazer um vídeo para eu contar, eu ganhando as licitações. Pode me chamar que eu vou gravar. Aí são as entrevistas. Você vai voltar, pode ter certeza, a É, próxima vez que você voltar vai ser para ser entrevistado. Vou te entrevistar, a gente vai conversar aí dessas conquistas, dos seus resultados e vamos comemorar aí a sua jornada de sucesso. tá bom, tá ok. Tá bom, Eu vou Hudson? Um me grande despedir abraço porque para você. tá bom, tchau, que a menina vai entrar aí, né? Não quero atrapalhar a parceria. Isso. Não. Tá bom, tchau. Você. Tchau, tchau, Tchau. Hudson. Até mais, viu? Obrigada. Tchau, Bom tchau. dia. Tudo bem também, Agatha? Um prazer aí falar novamente com você. Eu já te conheço, mas o pessoal que está acompanhando aqui a nossa mentoria. Agatha, me fala qual cidade que você está falando. De Jundiaí, Jundiaí. Quantos anos você tem, Agatha? 28. 28. E você E, já está trabalhando na área de licitações, né? sim, estou há 2 anos e 4 meses, mais ou menos. Regime de CLT, né? Isso, CLT. Perfeito, Agatha, excelente, um prazer enorme. Agora, que bom que deu certo, né, pelo Instagram. Eu tava com medo que não fosse dar, Sim. mas que deu certo daqui. E o que eu posso te ajudar, Agatha, nessa mentoria? Olha, na verdade, a minha questão no momento agora está sendo a gestão do tempo, porque as licitações que eu estou participando aumentaram consideravelmente e também, consequentemente, os contratos, né? E eu faço a gestão dos contratos também. E eu estou, digamos assim, que dividida, né, entre essas duas funções e algumas outras. E eu gostaria de alguma dica com a sua experiência para saber como eu posso gerir melhor o meu tempo para eu conseguir manter, né, o nível de crescimento na parte dos editais, as participações e ainda conseguir gerenciar a parte dos contratos também. Perfeito. Vamos lá. Primeiro ponto, Agatha, que você deveria conversar, como você trabalha em regime de CLT, tá? Porque uma coisa é quando você fala, se Sim. você falar assim para mim, Flávia, eu trabalho como autônomo, eu trabalho sozinha, tô aqui com uma carteira de clientes, tá? Mas o seu caso é diferente. Uhum. Você está dentro de uma empresa onde você é a analista master ali, exclusiva deles e tem todas essas Sim. participações dentro da empresa, tá? Então, a primeira coisa que a gente teria que propor, e aí você teria que conversar aí internamente, tá? Você está assumindo aqui duas funções. Você está assumindo
a parte estratégica das licitações, que eu acho que é a parte mais importante para você trazer resultado da empresa, mas você também está assumindo a parte da gestão do contrato, tá? Primeira coisa que teria que conversar ali internamente é se seria possível a delegação. E aí, Agatha, pelo resultado que você vem trazendo para sua empresa, eu jamais orientaria a você sair da parte de licitação, porque essa é a parte estratégica. É a parte que você vem trazendo resultado para a empresa, que você vem ganhando essas licitações, e é isso que vai fazer a empresa continuar aumentando o faturamento sem coligir ali na produtividade e no aumento do faturamento da empresa. Porém, a parte de gestão de contrato talvez seja uma parte que você consiga ali terceirizar dentro da sua empresa, seja para algum colega seu de trabalho, porque já é uma parte que não é tão estratégia, já é uma parte que ela é mais técnica e mais logística, então não vai requerer que aquela pessoa ela tenha o conhecimento, por exemplo, de um analista master de licitações. É a execução do objeto, é a logística da empresa, é colocar a mão na massa e executar o contrato. Então, a minha primeira impressão, tá, Agatha, mesmo sem ter sentado ali junto com você, ter visto aí seu trabalho na prática, seria conversar internamente e verificar quais as funções que você pode delegar, não da parte de licitação, mas da gestão do contrato. Porque tirar você, Agatha, da parte de licitação, isso vai cair o faturamento da empresa. Licitação que começa a perder, a pessoa que vem participar não está tão preparada. Então, você não pode sair da parte estratégica de licitações jamais, tá? Mas a parte de gestão de contrato, sim. Isso é a mesma coisa que chegar aqui e, de repente, alguém começar a me dar as funções. Ah, Flávia, então, além de você participar das licitações, você vai ter que ir lá no órgão fazer a gestão do contrato, verificar se está arrumando o computador do jeito certo. Não. Essa parte eu não vou fazer. Eu posso te ajudar dentro da parte estratégica dos contratos, por exemplo, a questão dos pagamentos, tudo mais, mas não a gestão do objeto em si, porque isso pode ser terceirizado. Isso é a função da empresa, a função do empresário, que você pode aí dentro da sua empresa ter um outro funcionário que vai auxiliar. Então, primeiro ponto, Agatha, quando não se dá conta do tempo, é analisar quais são as funções essenciais e quais são as funções que você consegue delegar e que isso não vai implicar negativamente no resultado final da empresa. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que é a parte de gestão de contratos, tá? A parte de gestão de contratos que eles estão te passando não é bem conectado ali com a parte da execução, a parte técnica jurídica, é mais a parte logística do objeto, não é isso? É assim, enviar os boletins de medição, acompanhar com o cliente se ele precisa fazer algum tipo de atualização e dar suporte também para o pessoal técnico, né? Porque daí eu fico com a parte comercial, digamos assim. E eu trabalho desde o início da proposta mesmo, da busca de editais, confecção da proposta, participação, finalização da proposta no nosso sistema mesmo para liberar para o pessoal executar. E também, se, por exemplo, a gente tem algum atraso de entrega, de algo do tipo, sou eu que comunico o órgão, faço todas as cartas, né, de solicitação de prorrogação dos prazos, então essa parte fica toda comigo. Aí por isso que eu precisaria gerir melhor o meu tempo em relação a tudo isso. Então, vamos lá, Agatha, ó. Esse último exemplo que você deu, vai ter algum atraso e eu preciso oficializar junto com o órgão a solicitação de uma prorrogação. Essa é a parte estratégica de licitação e contrato, é a sua parte, tá? Esse tipo de situação, ela vai ficar com você. Agora, todos os outros pontos que você falou aí da gestão de contrato, eles não precisam ficar com você. Eles estão tirando um tempo hábil que você poderia utilizar na parte estratégica, na parte de licitação, e que é isso que vai mudar o faturamento da empresa. E está colocando você na parte operacional, que não há necessidade de ser você. Então, o primeiro passo, Agatha, está muito claro para mim que você precisa delegar essa parte da gestão. Não adianta você querer fazer tudo. Se você querer fazer tudo, é a mesma coisa que eu aqui começar a fazer relatório dos contratos que são ali executados. Aí eu não vou conseguir participar das licitações. E o que adianta? Então a gente podia ganhar 10 licitações, a gente vai ganhar 2, porque eu não tive tempo de fazer a participação e eu tô lá fazendo a parte operacional que eu posso preparar uma outra pessoa para fazer. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, o primeiro ponto, a gente tem que falar aqui de delegação. Tá? São funções na gestão contratual que você vai delegar. Pega outra pessoa aí,
prepara essa pessoa, não importa, pega um estagiário, vai preparando, dá a oportunidade para essa pessoa. Claro, no princípio, quando a gente fala delegar, não é tirar o corpo fora e esquecer. Você vai sempre fazer um controle. Sim. Você vai sempre estar ali. Então, não é você ir lá e colocar o tijolo. Você só vai depois olhar se o tijolo foi colocado do jeito certo. E vai dando acompanhamento, vai dando treinamento, vai dando as orientações, até que aquela pessoa consiga fazer a execução com a sua supervisão. Então, é a sua supervisão, não é a Agatha tirar o corpo fora, não. É a sua supervisão, mas você não precisa ir lá você e colocar o tijolo e passar o cimento, que é o que está acontecendo na parte de gestão contratual agora. Ok. Entendi. Aí, ótimo, porque assim, a gente fica naquela, né? Porque até então estava, digamos que assim, tranquilo, porque a quantidade de contratos é menor e agora tem aumentado, né? Tem aumentado. E é o único ponto, né, Agatha? Você tem duas alternativas quando a gente fala em crescimento, né? Duas alternativas. Sim. Isso daí vai muito da empresa que você está trabalhando, do que a empresa quer, dos objetivos da empresa. O primeiro objetivo é a empresa falar, não, a gente já chegou no nosso grau máximo, eu não quero crescer mais, é uma opção, eu não quero crescer mais, aqui para mim tá legal, aqui para mim tá bom. Então, vamos continuar com a quantidade de contratos que a gente já vem. Eu vou estipular que a quantidade de contratos vai ser no máximo isso daqui. Essa foi uma adoção que eu tomei para minha vida. Então, eu chego no momento que eu falei, não quero mais, vai ser, aqui já tá bom, aqui é o suficiente, eu não quero crescer mais que isso. Então, vamos colocar um stop. Por isso que eu não pego mais, às vezes o pessoal fala, quero contratar você na consultoria. Eu não pego mais nada por fora, porque foi uma opção minha. Sim. Então, se essa opção não é a opção da sua empresa, a empresa ela quer crescer, não tem outro jeito de crescer, senão você começar a delegar esse tipo de função. O que ele não pode fazer é colocar a Agatha como responsável, tanto pela parte de licitação quanto pela parte da execução do contrato e, ao mesmo tempo, aumentando o número de licitações que você está ganhando, expandindo aí o número de contratos que você vai ter e deixar você sozinha para fazer tudo isso, porque aí você vai começar a ter uma queda na sua produtividade, uma queda das licitações que você vai participar e até erros, né? Que pelo cansaço ali você acaba começando a cometer. Então, conversas, tem abertura para conversar com o seu chefe? Tem abertura? Sim, tenho, com certeza. Então, fala para ele escutar aqui a live, ó, não sobrecarrega a Agatha. A Agatha os ovos de ouro estão na mão dela. Então, se tirar a Agatha da parte estratégica, o faturamento da empresa começa a cair. Então, você tem que ficar na parte de licitação, você tem que ficar na parte estratégica. E não que você não vai trabalhar em nada do contrato. Você vai trabalhar nas questões, Agatha, que a gente fala que são as questões ligadas à carreira do analista de licitação. Então, eu preciso oficializar no órgão um pedido de reequilíbrio, um pedido de revisão, solicitar uma prorrogação ali do prazo. Todas essas são questões que são ligadas, né, à funcionalidade, às funções do analista de licitação, e você vai continuar fazendo. Mas não essas outras etapas de acompanhamento da logística mesmo do contrato. Isso não tem que ficar com você, tá? Até poderia ficar com você se, como eu falei, a sua empresa optasse pela primeira opção, que eu não quero crescer mais, vamos manter aqui 10 contratos por mês, 5 contratos por mês, tá ok? Não, quero crescer. A gente tem que delegar a função. E essa função não é estratégica, tá? A execução do contrato, ela é algo do empresário, então você pode ter uma outra pessoa aí treinada para essa logística e que não vai te atrapalhar para você continuar escalando o rendimento da empresa. Ok, entendi. E quanto à participação, né, para analisar os editais, você teria alguma dica para que eu seja um pouco mais ágil? Uhum. Ó, a dica que eu sempre utilizo é assim, quando a gente pega o edital, né, a pessoa fala, eu vou ter que ler o edital inteiro. Não, esse é o terceiro passo, tá? O primeiro passo no edital, que não tem como a gente perder tempo, e isso que vai fazer você não perder tempo, olha o objeto. O objeto tá ok? Cumprido todo o objeto, vai para a parte de documentação. Então, exatamente nessa ordem. Primeiro eu vou olhar o objeto, vou direto para a parte do objeto, vou ver se a minha empresa consegue executar o objeto daquela forma, naqueles prazos, todos aqueles requisitos. Porque se a resposta é não, você não tem que perder tempo com aquele edital, você não tem que ficar lendo do preâmbulo até as disposições finais, esquece aquele edital, vai para o próximo. Não, Flávio, eu olhei a parte do objeto, tá ok, eu cumpro aqui, vamos para o documento. Documento tá ok, você vai conseguir cumprir toda a documentação que é exigida, tá?
E aí tem duas coisas, né? A primeira é, sim, eu cumpro. A segunda é, eu não cumpro. E os requisitos estão ok, então eu também não vou poder participar dessa licitação. Ou eu não cumpro, porém, existe uma irregularidade. E aí é o momento da gente preparar a nossa impugnação. Um documento que não poderia ser solicitado, né? Preparar a impugnação. Depois disso, Agatha, a gente vai para o terceiro passo. E você tem que fazer uma análise do edital. Se você disse sim para objeto e para documento, o terceiro passo é a análise do edital. E aqui, Agatha, a gente não tem como passar pano. Não posso falar para você, ó, dá só uma batidinha de olho, só uma, sabe? Só passa ali um paninho por cima, Sim. Joga ali a sujeira para debaixo do tapete. Porque, às vezes, o edital, ele é mal formulado e a gente vai encontrar lá, por exemplo, nas disposições finais, uma solicitação que deveria estar no termo de referência, que deveria estar na parte de habilitação, não dá, e eles colocam lá nas disposições finais, puxa, eu vou participar da licitação e eu fui eliminado porque eu não cumpri. Mas onde que estava isso daqui? Não estava no termo de referência, mas estava lá nas disposições finais. Então não tem como passar pano. O terceiro passo, Agatha, já que você decidiu que o objeto está ok, que os documentos estão ok, você consegue atender esses dois requisitos, aí a gente vai fazer a leitura. A primeira leitura que eu faço uma leitura batendo os olhos, só para localizar, para saber onde que eu tô, para saber se tem alguma irregularidade, até que vai fazer sentido eu entrar com uma impugnação. Mas a próxima leitura, aí é uma leitura já bem centrada, é uma leitura ali que a gente tem que realmente analisar todos os pontos, tá? E não tem como passar pano, nesse momento não tem como a gente passar pano. Sim, é verdade. Então, nesse caso, eu estou no caminho certo, porque eu faço basicamente assim também. É claro que a parte técnica, dificilmente eu consigo decidir sozinha, porque são algumas entrelinhas que tem ali no meio que só quem conhece mesmo o objeto e é técnico vai saber distinguir. E é isso mesmo, Agatha. A parte do objeto, a gente sempre fala, né? Então, por exemplo, eu participo de licitações de todos os segmentos. A parte do objeto, só que numa parte de informática, a parte do objeto, muitas vezes eu tenho que pegar o meu cliente, empresário, e falar, ó, meu amigo, abre aí, vamos ver, ó, isso daqui, tal, isso aqui tá certo, esse negócio aqui de placa-mãe, tal. Aí ele vai me explicando, ó, esse negócio aqui de placa-mãe, ele tem que estar ligado àquilo lá. Então, o objeto a gente não tem que entender tecnicamente do objeto. Às vezes, por você trabalhar numa empresa só, com o tempo você vai até criando uma familiaridade ali com o objeto, mas nunca vai havendo a necessidade de fazer alguma impugnação em relação às especificações do objeto, você tem que contar com quem detém o conhecimento do objeto, que aí na sua empresa tem alguém que detém, né, esse conhecimento, você vai sentar com ele e vai analisar quais são os pontos que a gente pode atacar ali também. Entendi. Mas, então, essa é outra questão que até hoje eu não impugnei nenhum edital, porque a gente tem que ter um prazo maior para fazer a impugnação, né? Geralmente são 3 dias úteis ou 2 dias úteis antes do certame. E eu, particularmente, sinto uma dificuldade em montar essa peça de impugnação. Geralmente, o que eu faço é pedir esclarecimentos. Tá. Qual que é a diferença entre o esclarecimento e a impugnação? Esclarecimento a gente usa quando tiver dúvida. Ah, é um ponto que é omisso, o edital deveria ter falado alguma coisa, ele não falou. Eu tenho um buraco no edital, eu tenho uma omissão no edital, eu tenho uma dúvida. A impugnação, Agatha, é quando você já percebe que tem alguma coisa errada. Eu já consigo localizar lá na hora, tem algo errado. Então, olha, o objeto ele foi direcionado, nas entrelinhas, ele foi direcionado para uma outra empresa, para uma outra marca, mas não tem justificativa para exigir essa marca. Por exemplo, né, só alguns exemplos aqui. Ou muitos editais, às vezes, até vão contra a própria lei. Você vê lá uma restrição ali indevida, pedindo uma coisa que não podia pedir. E aí a impugnação é simplesmente você falar, ó, não concordo com isso aqui está errado, isso aqui vai contra esse princípio, isso aqui vai contra essa legislação. Então você vai convencer ali aquele, se for pregão, né, o pregoeiro, se for outra modalidade ali, a comissão de licitação, de que aquela regra ela está errada e que se eles não corrigirem vai ter um problema ali na frente, né? Até no órgão de controle, alguém pode entrar com uma denúncia. Então, basicamente, a impugnação é para dúvida, é para ponto omisso, pedir esclarecimento. Mas a impugnação não, a impugnação é quando eu já tenho certeza de que tem ali uma imprecisão, tem uma irregularidade
E a gente precisa atacar essa irregularidade para que ela seja corrigida, retirada do edital, para que ele seja ali republicado. Entendi. Mas no caso, por exemplo, daí eu participo, mesmo ele estando direcionando para uma marca específica. Depois, quando eu participar, eu posso entrar com recurso, certo? Então vamos lá. O edital ele está direcionando para uma marca específica e você não Sim. atende aqueles requisitos, tá? Então o que você tem que fazer, Ana? Você tem que entrar com a impugnação. Porque se você simplesmente entrar e participar, vai chegar no momento das propostas e eles vão desclassificar, né? Então, Sim, apesar que foi o de que aconteceu de um que eu participei. E eles te desclassificaram, né? Sim. Mas você impugnou e não foi respondido? Não, na verdade, eu não impugnei, porque já havia passado o prazo. Eu participei, fui classificada, na verdade, de todas as demais empresas que participaram e não atendi a marca que eles queriam, foram desclassificadas. E depois nós entramos com recurso, mas ainda não foi diferido, então estamos aguardando. Neste caso, eu agi corretamente ou o ideal seria impugnar antes? Então, eu vou te falar o que seria o ideal, tá? O ideal sempre não pode participar de uma licitação, mesmo que tenha uma restrição como essa, e você não atende a restrição, ainda que seja irregular, tá? O que você tem que fazer? Sim. Impugnar, sempre. O primeiro passo é a impugnação, tá? Pelo jeito que você falou, eu pensei que você havia impugnado e que eles não tivessem respondido, que aí é um erro do órgão e que isso também não pode acontecer, porque o órgão ele precisa responder para você até saber se posicionar. De repente, Agatha, a gente acha que é uma irregularidade e, na verdade, você vai lá no processo e tem uma justificativa excepcional. Isso aconteceu numa licitação para aquisição de tablets, onde eles exigiram um sistema operacional da Apple, né, que é o iOS, e Sim. o primeiro ponto você pega aquilo lá e você fala, opa, isso aqui tá errado, e não tava. Tinha justificativa cabal, tanto que tentaram entrar com denúncia, e o próprio Tribunal de Contas falou, não, mas tá certo, tá certinho, eles têm toda a justificativa, da Apple mesmo, eles já compraram, todo mundo ali, 99% tem iPhone, já foi comprado todos os aplicativos da Apple, e vai ser para eles, tem que estar certo. Então, às vezes, a gente pensa que tem um direcionamento que não tem. Por isso, o primeiro passo nesses casos é sempre fazer a impugnação. Se puder pedir vista aos autos do processo, der tempo para isso, melhor ainda. Se não der tempo, no último dia da impugnação, Flávia, manda bala na impugnação e depois você pede vista aos autos do processo para você analisar, para ver se você tem razão ou não, tá? Flávia, eu perdi o prazo da impugnação, fiquei sabendo da licitação hoje, não vai dar para impugnar. Tem uma saidinha lá, que não é o ideal, tá? Mas que a gente pode utilizar. A denúncia não é o ideal, Agatha, não é o ideal, tá? Mas é uma saída, é aquele negócio. O certo é você não cair, mas se você cair, você tem que fazer um curativo, colocar um band-aidzinho ali. É o band-aid, tá? O band-aid é a denúncia no lugar da impugnação, que é fora do prazo, tá? Que não é o ideal, mas é uma forma de você colocar na cara do órgão que tá errado e dar a oportunidade dele corrigir, porque a licitação vai ser aberta amanhã. Só que, puxa, eu vi, realmente tem esse erro, eu não posso colocar isso no meu edital. Se eu seguir em frente com isso, eu vou ser denunciada ali na frente, o órgão de controle vai poder parar na licitação, vou perder todo esse tempo, vou perder dinheiro, o órgão perde tempo e dinheiro quando ele vai à frente com uma licitação que tem uma irregularidade. Então, a gente usa a denúncia, utilizou a denúncia, não deu certo a denúncia interna, a gente vai para a denúncia externa, que utilizamos órgãos de controle, tá? Mas se for realmente uma irregularidade, aí até pelo princípio da autotutela, né, Agatha, que o órgão público, na verdade, ele é obrigado a corrigir erros, independentemente de você ir lá e cutucar ele. Só que ele não teve sensibilidade de ver que aquilo é um erro. Então, aí que ele precisa da sua ajuda para você trazer para ele. Falar, isso aqui tá errado, isso aqui não pode. Então, nesse ponto, a Agatha perdeu a impugnação, a gente vai para o plano B, que é a denúncia, tá? E realmente, se tiver razão, porque se não tiver razão, o órgão ele vai te responder, você vai verificar que realmente tem sentido exigir aquela marca, por exemplo, e tá tudo bem. E segue e vamos para a próxima licitação. Mas nunca participar de um edital onde você não atende ali as entrelinhas, o mínimo que é exigido, porque você vai acabar numa desclassificação. O que aconteceu no seu caso? Você recorreu. Bom, ainda aqui dá para recuperar? Dá. Por quê? Se o órgão realmente errou,
Se houve um direcionamento irregular, no recurso ele terá a possibilidade da retratação. Opa, realmente teve um erro aqui. Aí o que a gente vai ter que fazer? Então a gente vai ter que classificar a Ágata e todas as outras empresas? Não, eles vão ter que corrigir o edital. Esse edital vai ter que ser corrigido, esse pregão vai ser anulado, vai ser republicado, e aí você pode participar novamente. Sim, mas desse edital, por exemplo, eu participei porque outras empresas já haviam solicitado esclarecimentos e informaram até que estava bem direcionado para a marca, né? Com certeza, não tinha como nenhum outro tipo de equipamento atender o solicitado, e eles disseram que poderia participar todos que atendessem, deixaram entre linhas. Não Aí nós responderam. participamos, não responderam praticamente. E aí nós participamos, entramos com recurso e estamos aguardando, já faz mais de um mês. E ainda não... O recurso, né, o recurso, prazo de recurso é assim, ó, o analista de licitação não pode perder o prazo, mas do lado do órgão, esse é um dos prazos que ele não é assim, ele não tem que seguir na entrelinha, então pode acontecer de ter um tempo maior, porque provavelmente eles estão analisando, eles mandam para a parte técnica, vai precisar do auxílio do departamento técnico lá do órgão para realmente verificar se houve ou não essa questão da restrição. E isso daí pode levar mais tempo, tá? A boa notícia também, Agatha, é que você também pode utilizar as denúncias, mesmo que nessa fase, tá? Se por acaso a resposta do seu recurso, tá, for negativa, eles não derem provimento ao recurso, pede vista aos autos do processo. Faz isso hoje. Vai lá, pede vista aos autos do processo, identifica se tem justificativa para aquela exigência de marca. Se você não identificar, ou se não for plausível a justificativa, tecnicamente falando, tá? Já vai elaborando sua denúncia interna e externa. Interna e externa. Porque se o órgão não mudar agora a alteração dele, veja, foi para o pregoeiro e vai para a autoridade competente. Mas também há a possibilidade de mandar para a autoridade máxima daquele órgão. Muitas vezes eu fiz denúncia interna e eu mandei para o prefeito, na prefeitura, e foi outro resultado. O prefeito não estava sabendo do que estava acontecendo, nem o pregoeiro, nem o ordenador de despesa tiveram uma resolução ali correta, e o prefeito sim. E o prefeito, inclusive, ligou para mim para conversar. Eu expliquei para ele, né? Tinha que abrir com a denúncia interna, e aí o pregão ele foi anulado. Então, não é fora do comum, com a própria denúncia interna dentro do órgão, a gente conseguir corrigir esse tipo de equívoco, tá? Mas se não der certo, a gente ainda tem a possibilidade de recorrer aos órgãos de controle externo, Tribunal de Contas e tudo mais, no caso de haver a regularidade. Então, para você não perder tempo, Agatha, pedido de vista aos processos, identifica qual que é o motivo e se tem justificativa para a exigência da marca. Flávia, não tem, pode mandar bala na denúncia. Flávia, tem? Faz sentido, tecnicamente? Senta aí com o cara aí da sua empresa que entende do objeto, vê com ele se realmente faz sentido aquela restrição. Se ele falar que não faz, já pode ir preparando suas denúncias. Ah, ótimo. Ok. Obrigada pela ajuda. Imagina, Agatha, tem mais algum ponto que você anotou aí, que você quer também aproveitar? Não, eu acredito que seriam mais essas duas questões mesmo, porque também eu tinha bastante receio na parte do recurso, mas tenho feito alguns e tem dado certo. Isso mesmo, isso mesmo. Tem que fazer, tá? Esses instrumentos estão na sua mão. Às vezes as pessoas acham que você utilizar a impugnação ou recurso, tem um mito por trás disso, falando que alguém falou que o órgão não gosta e que vai dar represália. Muito pelo contrário. O problema é seguir em frente com uma licitação errada e que lá na frente vai causar prejuízo ainda maior, inclusive para o servidor. A gente está falando de multa, que ele tem que pagar do próprio bolso. Então, você traz uma clareza que muitas vezes aquele servidor não tem e você traz a oportunidade dele corrigir um erro e que não vai causar a paralisação daquele contrato no futuro, não vai causar também a responsabilidade do servidor no futuro. Então não tenha medo de utilizar, não tenha medo, utilize, os equipamentos estão aí para isso. Claro que a gente faz com bom senso, a gente não vai ficar fazendo isso para ganhar tempo, de forma protelatória, né? Quando não tem nenhum erro e a gente usa só para tumultuar o certame, a gente não trabalha assim, e você também não. Então a gente utiliza quando realmente tem que utilizar.
Sim, com certeza. Até mesmo porque é um documento que leva um tempo, né? Você tem que juntar argumentos, fazer todo o script, digamos assim. Eu, pelo menos, assim, como eu ainda não tenho muita experiência, eu demoro um certo tempo para colocar, né, todos esses quesitos lá no pedido. Não, E mas quanto menos eu tiver que fazer esse tipo de documento, melhor eu vou ganhar meu tempo. exatamente. Também estratégia de tempo, claro, a gente vai utilizar. Você não vai colocar o seu tempo em algo que você sabe que vai ser ineficiente e que não tem resultado. Você pega um edital que Sim, está perfeito ali, que não tem nenhuma irregularidade. Ah, vamos fazer impugnação aqui só para ganhar tempo. Não é assim, né, que a gente trabalha. Então, tá certinho, mas sim, tem que utilizar, porque assim, olha, Agatha, do mesma forma eu posso garantir para você que, pelo menos assim, todas as licitações que eu participei, se você fosse buscar um erro, em todas você encontrar. Em todas você encontra. Tanto no edital quanto no julgamento da licitação. Então, para buscar erro, você encontra o erro. Aí você vai decidir se realmente vale a pena a gente ir para frente, às vezes por questões não, isso daqui deixa assim dessa forma. Então, às vezes tem ali um documento que não poderia ser exigido, mas a gente não vai brigar por causa disso. A gente junta o documento, tá tudo sim. certo. Então, a gente vai usando bom senso Não, também, né, nessas sim. participações. Ah, com certeza. Ah, seria isso, professora. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E agora vamos colocar aqui em prática para melhorar mais ainda. Isso, Agatha, já faz hoje, não perde tempo, já pede vistas aos autos do processo, tá? Que nesse caso ele é importante Sim, para também fundamentar a denúncia que você possa vir a fazer ainda nessa licitação, ainda nessa participação, para que o órgão corrija e republique, faça um novo edital da forma certa e você participe novamente. sim, neste caso mesmo, ele ainda não tendo respondido sobre o recurso se irá Não acatar ou não. importa. Não importa, pode já pede vista aos autos do processo para você antecipar. Você não precisa, nesse momento, já ir lá e já mandar a sua denúncia. Você está aguardando o resultado do recurso. É Sim, importante, porque, de repente, o próprio resultado do recurso ele vai verificar que houve um equívoco, vai anular a licitação e não vai ser nem preciso você entrar ali com uma denúncia. Porém, sim, não espera chegar o resultado, a resposta, para você pedir vista aos autos do processo, porque a gente sabe que também demora um tempo para o órgão liberar as vistas, para você analisar o processo. Então, já pede hoje vista aos autos do processo, já localiza essa parte da marca e a justificativa técnica sim. deles para isso. Ah, ótimo. Combinado. Combinado, Agatha? Depois você me Isso, conta aí se deu certo. conto sim, pode deixar. Ah, e da minha parte seria isso mesmo, as minhas dúvidas atuais e as dificuldades que eu estou enfrentando, digamos assim. Que bom, Agatha. Consegui ajudar pelo menos um pouquinho? Ah, com certeza. Bom, Deixou mais que, claro algumas coisas. que bom, Agatha. Fico feliz então. Agradeço aí a sua participação. Obrigada, foi um prazer enorme falar novamente aqui com você. E eu desejo muito sucesso aí, que você continue. Você já tem sucesso, já teve uma progressão aí na sua carreira aí extraordinária. Então, parabéns aí pela conquista e que você continue crescendo aí a cada dia, viu, Agatha? Acho que travou aqui para mim. Agatha, tá me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Obrigada. Tá me E o ouvindo, prazer foi Agatha? todo meu. E sucesso para você também. Obrigada, Agatha. Um beijo para você, fica com Deus e a gente vai se falando, tá bom? Outro, fica com Deus também. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.